Boa noite a todos, eu me chamo Franciele Gouveia, sou perita avaliadora, apresentadora do podcast Conexão Imobiliária, que traz temas relevantes para o mercado imobiliário. E hoje eu convidei o Dr. Douglas para que ele venha comentar com a gente, né? Eu sempre brinco que é uma troca de ideias e de informações aqui, mas ele sempre traz alguns comentários relevantes. E a gente vai falar sobre o tema contratos, prestações de serviço, responsabilidades do corretor imobiliário. Dr. Douglas, se apresente. Maravilha. E aí, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui nesse estúdio, né, que a gente tem feito tantos podcasts. E a gente já fez, acho que 4 podcasts juntos, né? Foi bem legal. Espero que o pessoal goste desse também, né? Aí eu não sei se quer começar, vamos começar uma parte histórica. Primeiro, eu acho que eu não... Manda ver. Tá, acho que eu não tinha te perguntado sobre como você entrou no mercado imobiliário. É muito legal. Legal essa questão. Pois sabe que o mercado, a parte do direito imobiliário, né? Ele é um pouco maior do que a parte só lá, locação, compra e venda. Ele envolve também o direito condominial, né? E é bacana porque eu, em 99, quando comecei a trabalhar na sua advocacia, já comecei a ver coisas da área de condomínio. Minha mãe virou síndica e aí eu fui já estudar para aprender e ver como é que funcionava, né, a parte de condomínio. Nesse escritório que eu trabalhava, eles faziam várias construtoras. Tinham vários processos. Então, eu já comecei a ir no fórum, fazer carga dos processos, e então já comecei a gostar da área. Eu saí desse escritório em 2001 e fui para um escritório que fazia só direito bancário. Só que nesse escritório, os advogados, eles faziam muito serviço ali, né, banco, só que eu gostava de estudar, né? Assim, o meu sonho era ser advogado, então eu estava ali em busca do sonho. Então, eu olhava ali todos os tipos de matéria, gostava de todas as áreas de direito. Assim, tinha uma área que falava assim, essa área aqui eu acho chata, né? E aí, em 2004... Eu saí do escritório em 2003, no escritório fazia bancário, fiquei 1 ano trabalhando na Cassol Materiais de Construção, carregava cimento, tijolo, não, era na parte jurídica, né? Então, a gente via muito direito do trabalho lá, mas sabia que antes do escritório de advocacia, em 98, eu trabalhava no material de construção. E então eu carregava cimento, 300 sacos no sábado lá. Então eu sou o menino que era do almoxarifado do material de construção que acabou virando advogado. E aí, então, em 2003, eu saí desse escritório que fazia banco, fui para a Cassol, lá eu aprendi como é que funciona uma empresa por dentro, internamente, então eu estava ali na parte jurídica, mas ajudava RH, ajudava a diretoria, né? Então, uma série de atividades, e lá eu descobri também a área trabalhista, que é uma área que eu gosto muito de atuar. Em 2004, eu fui para o escritório do Peralta Advogados e eles advogam até hoje, né, para Porto Seguro. Então, lá aí eu comecei a aprender, de fato, lá a área imobiliária. Então, lá era só contratos de locação, a gente fazia análise e ajustamento de processo. E lá eu fiquei de 2004, a 2020. Eu acho bonito no Instagram, hoje no TikTok, o pessoal fala assim, eu sou extremamente experiente, atuo desde 2015, desde 2020, né? Eu estou na área imobiliária desde 2004, pensa, né? Então, aí em 2020, eu saí na pandemia, né? Acabei me desvinculando do escritório, e montei o meu próprio escritório. No começo eu era sozinho, era eu e 6 estagiários. Eu ficava, sozinho, eu e mais 6. Já era uma equipe. Mas nós não tínhamos outros advogados, né? Aí eu brinco assim, que eles ficavam fazendo besteira durante o dia e eu ficava corrigindo à noite. Então eu atendia os clientes durante o dia, na pandemia, atendimento online, trocando fralda de filho. E aí à noite a gente revia as petições lá para protocolar. Quando chegou no final do ano, assim, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida em 2021, senão eu vou enlouquecer. Aí eu já trabalhava com algumas empresas e teve uma empresa que foi muito bacana, assim. Ele falou para mim assim, cara, se você não fizer do teu escritório de advocacia uma empresa, você nunca vai dar certo.
Porque o advogado e o corretor de imóveis, a gente é muito parecido, né? Você acaba sendo o eu presa. Então, é uma empresa de uma pessoa só que tenta fazer tudo e não dá tempo, né? A vida é muito corrida, na nossa parte jurídica, os processos. Então, como é que eu vou fazer um recurso lá que eu levava 10 dias para fazer e atender um cliente também? Então, não tinha como. Sim. E aí eu falei, né? Esse meu amigo falou assim, esse empresário falou assim, olha, você tem que fazer o quê? Você pega o melhor advogado que você conhece e compra o passe dele. E o meu melhor amigo, né, é o Vinícius, é o cara que eu acho que é o melhor advogado do Brasil, assim, é um cara que eu gosto muito, admiro muito. E a gente sempre tem, né, uma pessoa que você olha assim e fala, nossa, esse... E ele, assim, ele é extremamente técnico, né? Eu gosto de brincar, assim, queimar a cara dele ao vivo, né? Ele é o meu melhor amigo, mas eu sou o único amigo dele, né? Então... Sacanagem. Sacanagem. Mas, então, assim, a gente se dá super bem, porque ele tem a parte técnica ali de estudo, e eu, desde 99, na verdade, tenho clientes. Então, desde office boy no escritório de advocacia, eu já levava clientes para o escritório. E eu nunca deixei de levar. Então, eu sempre fui a ponta com o cliente, sabe? Porque tem muitos advogados que acabam tendo uma carreira dentro de escritórios, só que o cara nunca fala com o cliente. Ele fica ali peticionando só e fazendo a parte interna, que também é fundamental, fazendo as audiências, mas ele não tem tete-a-tete com o cliente. E eu acho assim, Fran, o advogado que não tem o cliente, ele é um cara que está muito... tem muita chance de ser substituído pela máquina, de ser substituído pela IA. Sim. Hoje, o advogado, ele tem que ter uma parte humana muito forte, né? Porque ele tem que conseguir entender o cliente. O advogado, ele é a voz do cliente na justiça, né? Eu falei outro dia nos meus podcasts que o advogado, ele está lá sendo a voz do cliente na justiça e ele é inviolável nessa voz. Então, o advogado, ele está exatamente no mesmo patamar do juiz e do promotor. Ele não tem distinção, não existe distinção numa sala de audiência entre o juiz e o promotor, né, e o advogado. Então, infelizmente, hoje, principalmente a nova geração, ela não tem mais essa percepção, né? Ela acaba idolatrando ali juízes, achando que, eu não posso ir lá falar com o juiz. Se você tem uma demanda, você tem um processo, você tem um problema, você vai lá, bate a porta do fórum lá e, quero falar com o juiz aqui, explica o caso para ele, porque o que acontece? Hoje, o juiz deve julgar em média ali, acho que uns 1.000 processos por mês. Por ano. Como que ele vai fazer para analisar cuidadosamente todos esses casos? Então, muitas vezes você tem que ir lá e mostrar para ele qual que é o seu direito. Você tem que bater na porta dele mesmo, Você tem que bater na porta. E não é pedir favor, né? Não tem nada disso, assim. Eu tenho amizade com vários juízes. Não é amizade de churrasco, né? Porque o juiz não pode fazer churrasco. É só para sacanear o juiz. É que sabe que na lei orgânica da magistratura, o juiz não pode estar no bar bebendo. Você nunca vai ver um juiz assim, tomando pileque, saindo de fogo, assim. Não uma situação que não acontece. Então, eles têm que ter uma reserva, né? Mas o que é bacana, assim, quando a gente tá lá, né, já há mais de 25 anos trabalhando na área jurídica, você começa a entender a figura do juiz. E aí, por isso, eu tô chegando no corretor de imóveis. O juiz, ele não é um cara que tá lá para sacanear ninguém, para favorecer ninguém. O juiz é pró-trabalhador, é pró-empresa, ou ele é pró-consumidor, ele é pró-corretor, ele é contra-corretor. Não, o juiz, ele acorda de manhã para fazer justiça. Sim. Então, se você domina a parte processual, se você consegue produzir uma prova bem feita, é muito, muito difícil você perder um processo. Pode acontecer ali uma divergência de entendimentos, a gente pode até entrar no mérito aqui da responsabilidade civil, que é um tema bem bacana, mas o que acontece? O juiz, ele julga de acordo com aquele entendimento dele, só que ele não é infalível também. Por isso que a gente tem o duplo grau de jurisdição. O juiz deu uma decisão lá às vezes enviesado, de acordo com aquele entendimento dele lá, que não é o entendimento que a gente acha adequado, a gente pode recorrer, e daí no tribunal, 3 desembargadores vão reanalisar o caso. A gente vem passando por um problema na área de corretagem já há praticamente 3 anos, tá? Que é o seguinte: o corretor de imóveis, 60 mil reais é bastante dinheiro, né? Sim. Só que 1 milhão é muito mais. Então, o corretor de imóveis, ele vende um imóvel de R$1 milhão, só que a justiça pode condenar ele a indenizar o proprietário que perdeu aquele imóvel de 1 milhão. Então, imagine só, você vai ficar vendendo imóvel
para ganhar 60 mil, sendo que lá na frente você pode ter que pagar 1 milhão. Essa situação é um esdrúxulo jurídico. E isso tem acontecido no nosso judiciário. Como que isso acontece, Douglas? Acontece por uma falha, caso, uma assim. falha técnica do entendimento da própria sociedade. Eu tenho o Código Civil que regula a condição humana. Então, você hoje lá, o pessoal é Dia dos Namorados, né? Posso fazer um jabá aqui? Entre lá no nosso Instagram depois e veja, semana retrasada a gente fez um podcast sobre namoro e união estável, a diferença de um e de outro instituto, tá? Então, eu tenho lá no Código Civil um negócio que é casamento. Eu tenho no Código Civil um outro negócio que é prestação de serviço. Lá tem livros, então, do direito que tratam. Olha, o casamento é a união. Lá fala em homem e mulher, mas hoje, né, eu posso ter casais do mesmo sexo, não tem problema nenhum. Até trisal a gente pode ter hoje em dia. Até pode entrar um dia, fazer um podcast só sobre trisal. Não é em trisal, tá? Sobre trisal. Mas o que é bacana? Você viu que a Fran falou que ia ter risada, né, pessoal? Já saiu a primeira. O que é bacana? O direito, então, ele tem várias áreas. A Lei do Consumidor, ela entrou em vigor em 1990. E ela irradia várias situações. Então, tem várias coisas do nosso dia a dia que se aplicam ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Por exemplo, hoje lá, Dia dos Namorados. Se você foi almoçar ou for jantar com a gata lá, ou com o gato, e aí der um piriri, né, depois, porque a comida está estragada, você tem direito a receber uma indenização, porque horas boas era o Dia dos Namorados que foi estragado por causa de um restaurante. Aí, verificadas as variáveis, mas tem direito. Você entendeu? Ele tem direito, porque se ele conseguir demonstrar que comeu naquele restaurante só e tal, então ele teria lá direito a uma indenização. Agora, em 2002, veio o Código Civil. Ou seja, lá em 90 tinha o CDC, e em 2002 o Código Civil. O que tratou o Código Civil? O Código Civil falou o seguinte: o corretor de imóveis, ou pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra por mandato ou por prestação de serviço fica obrigada a conseguir um ou mais negócios. Então, assim, ele fala em 2002 que contrato de corretagem não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Por que ele fala isso de forma bem clara? Nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que produz, importa, exporta, comercializa produtos ou prestação de serviço, tá? Então, lá, para que eu consiga enquadrar o corretor no CDC, eu teria que falar que o corretor é um fornecedor. O corretor não é um fornecedor de serviço. Por quê? O artigo 722 do Código Civil veda, fala que não, o corretor não faz prestação de serviço. Mas, aí é a aula chata de direito, mas está terminando. Mas é um assunto muito bom. Orlando Gomes fala o seguinte, né, que existe o contrato típico e o contrato atípico. Contrato típico é aquele que está previsto lá no código. Então, lá no 593, fala do contrato de prestação de serviço. Vão ter as regras, condições. Contrato de prestação de serviço não pode ser firmado por mais de 4 anos. Então, tem uma série de regras lá e obrigações. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso, tá? Que muitos corretores, inclusive muitas imobiliárias, né, começaram a fazer contratos com os corretores. Se não me engano, os contratos era de prestação. Eu vou entrar nesse mérito aqui, até porque agora eu sou advogado do sindicato, a gente vai falar disso. Olha que legal. Olha que bacana, Fran. Então, eu só acompanho o raciocínio. Eu tenho lá, então, a prestação de serviço que está no código. E, então, se você estabelecer um contrato de acordo com aquelas regras do Código Civil, vai ter lá, então, a previsão. Se você usar todas aquelas regras da prestação de serviço, eu tenho um contrato típico. Se eu pegar no contrato de prestação de serviço e colocar outros tipos de regras, eu vou ter um contrato atípico. Ou seja, eu uso o artigo de uma lei e uso o artigo de outra lei. Imagine a seguinte situação. Eu poderia, no contrato de casamento, tá? O casamento é um contrato, tá, pessoal? Não é um amor, não tem nada disso, tá? É um contrato. É um contrato no qual as partes se coobrigam reciprocamente até que a morte os separe. Até que a morte os separe.
Mas daí sabe o que aconteceu? Em 74, falou assim, até que a morte é muito. Daí fizeram o divórcio, tá? E olha que bacana. Lá no casamento, o que acontece? Você pode estabelecer o tipo de regime de casamento. Sim. Você vê que eu não faço, né, o regime do casamento. Mas, qual que é o regime? Quais são os regimes? Então, eu tenho lá comunhão parcial, universal, participação final dos aquestos e a separação de bens. Imagine que eu pudesse usar o Código de Defesa do Consumidor aliado à lei, o Código Civil, no que tange o casamento. Eu poderia colocar lá que vai ser resolvido o contrato de casamento por onerosidade excessiva. Então, imagina, eu vou lá e falo assim, eu vou colocar uma cláusula aqui no nosso contrato de casamento que ele vai se resolver por onerosidade excessiva se você tiver 4 filhos. Cara, só vou pagar se tiver 2 filhos. Mais de 3 filhos, a gente faz um divórcio direto ali, acabou. Eita. Seria um esdrúxulo jurídico isso. Sim. É uma coisa grotesca, isso jamais vai existir. Assim como não deveria existir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato do corretor de imóveis. Entendeu? Na mesma hierarquia que está o contrato de corretagem no 722, está o contrato de prestação de serviço no 593. Entende? Só que aí o que acontece? O judiciário faz uma bagunça. E os corretores fazem mais bagunça ainda. Então, você, corretor de imóveis, se você estiver vendo esse vídeo gravado, faz uma pausa e dá um Ctrl L nos seus contratos, em todos. Se tiver escrito prestação de serviço, troque por contrato de corretagem. Você vai livrar metade do problema. Sabe o que acontece, Fran? Às vezes chegam os clientes para mim, hoje vem lá mais de 5 por dia, e estou sendo processado, será que isso aqui vai dar um processo? Qual vai ser o problema dessa situação aqui? Primeira coisa que eu faço, olho o contrato. Se está escrito prestação de serviço, eu falo assim, se der M, você vai responder solidariamente, ou seja, você vai pagar na frente do devedor. Então, imagine essa situação, locação. O locador e a imobiliária e o locatário. O juiz pode entender que o locador e a imobiliária são solidários. Então, o inquilino vai lá, não paga, caga nos canos da casa. O que vai acontecer? A imobiliária vai ter que pagar. Por quê? Porque ela pegou e fez um contrato que deveria ser típico lá do 722, do contrato de corretagem, e ele faz um contrato de prestação de serviço, que aí vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E olha que interessante. O corretor não tem nenhuma obrigatoriedade de fim. Ele não tem que conseguir negócio nenhum para as partes. Ele vai tentar. Mas o objetivo dele é tentar um negócio. Sim. Se não der certo, não deu certo, a amizade é a mesma. O contrato de prestação de serviço é um contrato fim. Ou seja, eu tenho que efetivamente executar alguma coisa. Entende? Então, assim, juridicamente falando e academicamente falando, eles não têm o menor sentido eles estarem juntos. Só que eles estão pela incompetência do próprio judiciário em analisar a matéria e pela incompetência dos corretores em colocar coisas erradas. Eu gosto de usar o exemplo de fazer o videozinho. A Fran faz vídeos muito bem, assim. Ela vai falar assim, eu sou Franciele Gouveia, vem aqui fazer a sua perícia, eu faço a melhor prestação de serviço do mundo. Você tá ferrado. Sim, entendeu? Então, sim. corretor de imóveis não faz prestação de serviço. Mas eu falar, então, quando que a entrada assim, no mercado imobiliário? Eu tive, então, essa vasta experiência lá na parte da seguradora, né, trabalhando diariamente com contratos de locação. E a gente já fazia ali alguns insights de contrato de compra e venda. Eu já advogava para uma construtora desde 2008, quando virei advogado, já advogava para uma construtora. Então, fazia contrato de incorporação, permuta, compra e venda. Às vezes comprava também imóveis próprios dele. Então, eu sempre estive ali na área, né? Só que eu fazia assim, sei lá, tinha 10, 15 processos em andamento dessa área. Em 2015, eu percebi que o mercado das SAs estava mudando. Né? Então, uma SA que antes pagava lá para a gente, que não é o caso dessa que eu menciono aqui, pagava para a gente lá R$7 mil por um processo trabalhista. O que é SA? É uma sociedade anônima. Então, por exemplo, o Banco Itaú, os bancos grandes, né, as empresas SA. Então, uma empresa grande que nos pagava R$7 mil por processo, falou o seguinte, olha, vocês são o melhor escritório do país, eu quero trabalhar com vocês, só que vou pagar R$700. Eu falei assim, olha, não paga a nossa hora R$700 hoje, né? Aí, a gente acabou rescindindo esse contrato e eu falei assim, bom, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer da vida, né? E eu falei pro meu chefe na época, né? A gente acabou virando sócio nesse momento, ele era um sócio de serviço. E eu falei para ele assim, olha, vamos abrir o mercado e tal. Mas ele sempre gostou de empresa grande e eu gostava de atender todo mundo. Aí eu fui atendendo os clientes
E comecei a ter uma carteirinha de clientes e tal. Em 2015, eu também comecei a andar de bicicleta. Embora não pareça, eu já fiz a volta de Floripa. Tem vídeo meu lá no Instagram. No Instagram, no YouTube eu bloqueei os vídeos. Mas era muito legal porque, cara, eu cheguei a fazer 158 km de bicicleta. Pense, tava pesando 100 quilos, assim, tava bem. Mas vou voltar lá. Aí, o que aconteceu? Eu andando de bicicleta, encontrei o Diogo Oliveira, que hoje é dono da Movepar, que é corretor de imóveis, trabalhou em todas as imobiliárias grandes e tal, construtoras também. E aí ele, cara, você podia me ajudar com os contratos e tal, né? Eu falei, claro. E aí, veio o contrato, o padrão, a gente, né, dominava já com os contratos padrões, e começaram a vir as exceções do mercado imobiliário. E aí eu falei assim, eu vou criar um grupo no WhatsApp, eu criei lá em 2019, se não me engano, 2018, para colocar advogados melhores que eu na área imobiliária para me ensinar. E aí coloquei lá uns advogados, tal, uns já começaram a sair, e aí o Cleófas da Imobiliária Time pegou e colocou uns 100 corretores numa pancada só. Ele mandou o link lá do grupo, mas o grupo era para advogados, né? Que era para eu aprender a ser o melhor advogado. Aí tudo bem, aí o grupo foi rolando Com certeza, com 100 corretores você vai aprender a ser o melhor advogado, que você vai ter tanto pepino para resolver. Mas aí o que aconteceu? A ideia é troca gratuita, a gente não tem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, lógico, às vezes acaba ganhando, mas a ideia era assim, era aprender mesmo, né? Sim. E aí o que aconteceu? Cara, eles perguntavam, nenhum advogado respondia. E aí ao que eu não sabia, eu ia estudar. E eu tenho uma vantagem, assim, com relação aos outros advogados, que eu durmo muito pouco, sabe? Então, eu todos os dias, 4 horas da manhã, já estou em pé e vou dormir 9, 10 horas da noite. Então, a minha jornada, a minha rotina é bem grande. É como se eu tivesse, assim... se eu pegar uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, eu trabalho na média de umas 15. Então, assim, é quase 2 dias por um, né? Sim, entendeu? É quase 2 dias por um. Então, nossa, mas você tem 25 anos de experiência. Cara, mas dá quase 50 se você for ver, né? Se for transformar em horas, né? Desde estagiário, e assim, desde estagiário, foi muito engraçado. Eu cheguei em 2001 no escritório para trabalhar, na primeira semana, falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para ficar vindo de ônibus, meu pai pode me deixar aqui na frente 7 horas, você não me dá a chave? Me deram a chave. Aí eu entrava no escritório e começava a trabalhar. E assim ia até o final do estágio. E o que aconteceu? Por conta desse grupo, eu fui, então, né, aprendendo mais, e aí ganhando mais clientes na área, E em 2002, foi uma virada de chave, porque eu entrei lá em 2001 para a Rede Urbana, ajudei eles lá a fazer parte da fiadora, vários contratos, dezenas de reuniões e tal. E então, assim, me inseri de cabeça no mercado imobiliário. Aí foi quando você entrou mesmo, assim. E aí, por que eu entrei em 2002 de cabeça no mercado imobiliário? Porque em 2001 eu fiz a sociedade com o Vinícius. Então, ele ficou com o escritório, com as questões técnicas burocratas de prazo, de processos, de petições. Então, eu pude voltar a estudar, eu pude crescer, né? Expandir o escritório, sabe? E aí eu falei assim, vamos expandir para a área imobiliária. Porque, assim, a área que eu mais gosto de direito é a área de família. Eu adoro vara de família, assim. Adoro uma criança chorando. Não, brincadeira. Não, mas sabe, eu acho muito legal, assim, a tese de família, assim, e tal. E aí, o que aconteceu? É muito difícil, assim, você sobreviver na área de família. Porque, imagina, a pessoa já está numa situação, às vezes, de divórcio. Sim. Aí precisa pedir uma pensão alimentícia para a criança morrer de fome. Você vai falar, olha, 10 mil reais, não tem como, né? Sim. Agora, numa situação que a pessoa está comprando um imóvel de 1 milhão, é mais fácil você conseguir receber uns honorários mais altos, né? Então, a gente, lógico, estrategicamente acabou tentando ir para a área de família. E em 2022, eu fui convidado lá pela Rede Urbana para fazer uma palestra no NH Hotel sobre garantias locatícias. Legal. E foi muito bacana, porque, assim, os meus sócios, os dois são professores e tem todo o traquejo de professor, e eu não tenho nenhum, né? Não tinha, né? Agora até tem. Desenvolve. Eu sempre brinco que a gente... vai aprendendo. Aprende, aí né? Aí eu peguei e fiz, e eu ia falar 10 minutos, Fran. Você acredita? Só 10 minutos. Você não conseguiu. Não consegui. Porque foi assim, o pessoal falou assim, olha, vamos fazer as perguntas e tal, né? Cara, olha que bacana. Eu peguei... todo mundo foi fazendo as perguntas, eu disse, não, pergunta só final. E eu fui só contar os casos práticos lá que tinham acontecido na Porto. A gente ficou 1h30 falando. Sim. Os caras perguntando, assim, respondendo. Aí a gente saiu, só que eu falo muito palavrão, muita besteira, né? Eu sou meio xuxelento. Aqui assim. Que ele não fala, porque eu fico... Ela fica me chutando por baixo aqui, tá?
Não, brincadeira, a mesa é grande. Mas assim, eu tento me controlar. E agora eu vejo gravado, deixo feio falando besteira. Então, tenho evitado. Aí você tá se comportando. Ele tá se comportando, Tô tentando. Mas assim, a hora ou outra sai, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, mas não foi muito bobo o jeito que eu falei? Os meus sócios falaram assim, não, cara, foi muito legal. Não, vai, acho que tem futuro. E aí os corretores falaram assim, não precisava daquela lenga-lenga de parte histórica que a gente quer facar na caveira, quer aprender, assim, de uma vez. Você podia ter tido só a tua parte, né? Eles falaram, porque era o prático. Legal. Era o prático que eles queriam. Sim. Aí eu falei, bom, beleza, né? E aí tem aquela máxima, né, Fernanda? Você nunca vai ser bom numa coisa que você não faz muito. Então, assim, eu gosto eu coloquei na minha rede social lá, e acho que no LinkedIn também, que antes disso, eu vou contar uma história rapidinha. Em 2006, a gente estava trabalhando, pegou um banco para trabalhar na área trabalhista, e em 2006 não, desculpa, 2008. E eu falei assim, cara, preciso arrumar, 2007, preciso arrumar um advogado que manja da área trabalhista, porque eu não sabia nada da área trabalhista. Eu fazia ali uma contestação ou outra, tal, mas eu não sabia. E a gente tentou contratar, não conseguiu. Aí eu fiquei 1 ano como advogado na área trabalhista, tal. E a gente arrumou um louco lá que era advogado com 2 pós na área trabalhista. Eu falei, esse cara vai salvar a minha vida. Cheguei e falei, doutor, Vossa Excelência me ajuda aqui com os processos, né? Só que o cara era uma anta, coitado, não sabia nada. Ele tinha 2 pós e não sabia nada. Aí eu virei pro Peralta, que era o meu chefe, e falei assim, cara, o cara tem 2 pós, eu mal consegui terminar a faculdade ali. Como é que pode? Ele falou assim, Douglas, quantas audiências trabalhistas já fez de instrução? Eu falei, eu tenho feito umas 200. Ele falou assim, então, isso vale mais que uma pós, né? Então, o que acontece? Hoje lá no meu LinkedIn a gente coloca, eu fiz mais de 15 mil contratos. Né? Mais de 3 mil audiências trabalhistas. A gente já teve mais de 5 mil processos no escritório. Né? E hoje, eu fiz um estimado assim, pelo meu WhatsApp, eu já atendi mais de 2 mil corretores. Entende? Então, assim, a gente, de forma recorrente, mensal, a gente atende mais ou menos 150 corretores. Né? Entre os que já são... Por exemplo, você me pede uma coisa, eu falo assim, não, eu já atendi. Então, assim, é bastante gente. E quem ganha com isso sou eu, porque eu vou aprendendo, né? Aquilo que dá para cobrar, a gente cobra. Aquilo que é só uma coisa mais simples, a gente também não tem problema. Porque a cada processo, isso eu sempre aprendi, e os advogados hoje têm preguiça disso. A cada processo é um aprendizado. Sim, e é um processo diferente, né? Cada contrato é um contrato diferente. Eu percebo dentro da prática mesmo, né? Da corretagem. Tá tudo redondinho. Esse cliente tá redondinho, o documento tá redondinho, o imóvel tá redondinho, o contrato tá redondinho. Aí vem o cliente, ou a circunstância, né? Muda ali alguma coisa e tem que fazer um novo contrato. É um novo ajuste. Não sei com quem que eu falei esses dias e a pessoa me falou... Era sobre avaliação. E daí a pessoa falou, não, avaliação é simples, né? O contrato, a ficha, né, de avaliação, a análise, é copia e cola. Aí eu falei, copia e cola? Não é copia e cola. Né? Sempre tem ajuste. Claro, o copia e cola, né? Assim, dentro da nossa conversa existem coisas que precisam estar ali. O contrato tem que ser padrão, né? Isso daí é o mínimo que tem que ter. Mas você sempre ajusta, né? Você sempre muda o que tem que mudar ali para Tem um caso que é muito emblemático para mim. Tem uma consultora que eu atendia, ele falou assim, doutor, preciso fazer um contrato, só que eu estou muito inseguro com esse terreno. Eu acho que a prefeitura não vai aprovar lá, não vai sair as licenças. Então, eu quero que você coloque cláusulas e condições que eu consiga fugir desse contrato sem pagar nenhuma multa. Aí, tudo bem. Eu peguei e redigi o contrato inteiro, voltado para que ele pudesse fugir do negócio. Tranquilo. Ele assinou o contrato, tal, de fato, ele teve que fugir do negócio. Não teve ônus nenhum, tal. Aí, 2 anos depois, ele falou assim... Vou ter que soltar uma palavrão. Puta merda! Aquela porcaria daquele contrato que você fez pra mim, deu problema, o cara pegou e agora ele fez o distrato lá, eu não tenho direito a nada. Daí eu falei assim, mas que imóvel é esse? Aí ele falou o terreno, eu sabia mais ou menos de cabeça, tudo que ele tinha. Eu falei, cara, mas eu nunca vi esse contrato. Foi o contrato que você fez pro outro imóvel. Eu falei, cara... Aquele contrato você queria fugir. Explicado. Nesse você queria entrar.
Né? Tem uma história de advogado que é muito engraçada, que é o do doutor Ubirajara. Eles vendem uma vaca, né? Lá uma cidadezinha pequena, eles vendem a vaca. Aí, você conhece a história, não? Não. Eles vendem a vaca. O que aconteceu? Chega lá o cara da cidade e fala assim, eu queria falar com o doutor Ubirajara, na casa, assim, o advogado em casa. Aí ele entra dentro da casa e fala assim, olha, doutor, seguinte, eu comprei uma vaca, aliás, eu vendi uma vaca, e a vaca, eu vendi só a vaca, só que a vaca deu bezerro. O bezerro é meu, né? Claro, o bezerro é seu, pode ficar tranquilo, o bezerro é seu. Aí foi embora. Aí daí a pouco chegou o cara que comprou a vaca. Tudo bem? Então, eu comprei a vaca, só que eu comprei a vaca com o bezerro. Comprei a vaca com tudo. Depois a vaca teve bezerro, e o cara que é o bezerro fala que o bezerro é dele. De quem que é o bezerro? Não, fique tranquilo, o bezerro é teu. Aí ele vai, sai, vai embora. Aí, dali a pouco, chega a mulher dele assim, mas peraí, veio um, você falou que o bezerro é dele. Veio o outro, falou que o bezerro é dele. De quem que é o bezerro? O bezerro é nosso. Porque é o advogado que vai ganhar o bezerro de honorários. Por que essa história é bacana? Porque se você judicializar as coisas, normalmente quem ganha é só o advogado. Tá? Hoje no escritório nós temos praticamente 500 processos ativos, só que se eu fosse um advogado litigante, eu devia ter mais de 3 mil. Né? Muitas coisas assim, o cliente... Não, porque eu quero processar, porque comissão imobiliária. Por 50 mil de comissão. Eu falo assim, olha, você vai ter que me pagar 5 para entrar, mais 5 quando você ganhar. Então, você vai ter 40 de comissão. Vamos fazer um acordo com a imobiliária lá, com o parceiro, de 30 mil? Sim. Sabe, mas você pega o dinheiro agora, principalmente agora em 2025, a taxa de juros real deve ser 30% ao ano, tá? Pegue lá o que você pagou há um ano atrás e veja, não é 15%, é 30%. Beleza? Sim. Ou 100% em alguns produtos. Sim. Então, 30 mil hoje vale muito mais do que 40 daqui a 5, 4 anos. Tá? O pessoal tem que ter essa consciência, né? E principalmente os advogados. Tem muito advogado que quer viver de processo. Processo, assim, só o movimento judiciário que é péssimo, que tá... A culpa não é do judiciário, não tem dinheiro, né? Hoje a gente deveria ter em Curitiba pelo menos 100 varas cíveis. A gente tem, acho que 30, não sei nem se tem mais que isso agora. Mas tá muito difícil, assim, sabe? Então, a melhor coisa é o quê? Negociar. Vai lá, bate um papo com o cara, resolve, contrata um advogado que goste desse traquejo, né? Que tem esse traquejo para resolver o negócio. De fazer esse acordo, né? É verdade. E aí, só seguindo, então, na parte dessa... A gente teve essa primeira palestra e eu falei assim, cara, esse negócio aqui é bacana, porque num único dia eu conheci 60 corretores que eu não conhecia. Né? E aí, poxa, é um cliente que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto da lida, né, com ele. E falei, preciso aprender a fazer palestra para poder fazer mais. E aí tem o escritório da advocacia e tal, que é bacana, cabe 40 pessoas na sala de reunião. E eu falei assim, vou fazer palestra aqui mesmo. E aí comecei a fazer lá, sozinho. Né? Falei, vai ter palestra. Nunca fui sozinho, na verdade. Sempre pelo menos uma pessoa esteve lá para me dar a mão. Mas no começo eram 2, 3, 4... recentemente a gente fez lá com mais de 35 pessoas. Ali no teu escritório? No meu escritório mesmo, na sala de reuniões. A gente puxa a sala de reuniões e faz lá mesmo. E aí o que aconteceu? Acabou que o escritório ficou pequeno para fazer esse tipo de evento, né? Aí eu fui convidado pelo Bruno da Maximista, tá até aqui nos assistindo. Tá aqui, o Bruno teve no podcast com você, né, recentemente. E aí eu recebi o convite deles para participar do debate. E foi um evento para 200, acho que foram mais de 300 inscritos, mas na hora que a gente foi fazer a apresentação, 5 horas da tarde, tinham mais de 220 pessoas no auditório, né? Então, o impacto é muito grande. Então, sai de ser aquela questão lá, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir ter clientes, né? Hoje não é mais uma questão de clientes, sabe? Hoje é uma questão de propósito, é de melhorar a categoria. Aí eu fui convidado pelo Sindimóveis para ser advogado deles, que você comentou aí, por isso eu queria entrar nesse assunto. As imobiliárias que têm corretores autônomos ou PJs, vou falar rapidinho para vocês a diferença de autônomo e PJ, tá? Autônomo está lá no artigo 442B da CLT, então eu posso contratar uma pessoa como autônoma. Não tem problema nenhum, não precisa ter carteira assinada. Qual que é o problema disso? Você tem que recolher lá a RPA, então a tributação em cima dela é muito alta.
né? Se você tem uma pessoa jurídica, corretor de imóveis não pode ser MEI, mas você pode ter uma pessoa jurídica que vai ter um recolhimento lá quando receber a comissão, partindo de 6%. Imagine que legal, para você ter um dinheiro de forma correta ou dentro da lei, pagar só 6% de imposto. É barato. Né? Você vai ter várias vantagens, inclusive o Pronamp, né? O Pronamp todo ano abre linha de crédito, acho que de R$150 mil, com um parcelamento lá, você pode esperar 12 meses para começar a pagar, para fomentar o seu negócio. Então é um negócio bem legal. Só que qual que é o problema? A Justiça do Trabalho não é bagunça. Né? Tá? Não é a casa da mãe Joana que aceita tudo. Não é oba-oba, Não é oba-oba. Então, você tem que fazer o quê? Eu quero trabalhar com PJs. Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Desde a Constituição de 88 você pode, mas o Judiciário Trabalhista acordou em 2018, quando teve lá o julgamento do tema de repercussão geral 725 e da DPF 324. Então, lá em 2018, ele falou assim, olha, eu posso ter qualquer pessoa para qualquer função como PJ, tá? Em 2024, eu tive um processo, eu tenho clientes que têm mais de 500 MEI, PJ, prestação de serviço, nas suas atividades, assim, todos legais, ninguém perde processo por causa de vínculo. Tem um outro caso ali, mas a gente acaba recorrendo e tal. Mas o que acontece? Todos eles têm um contrato de prestação de serviço do artigo 593, que é o contrato que a imobiliária faz com o corretor parceiro, né? E esse contrato, para que ele seja válido, ele tem que obrigatoriamente ser homologado no sindicato. Tá? Então, eu tenho que informar lá no sindicato. Você tem que informar o sindicato. E aí, o que aconteceu? Eu recebi o convite do sindicato. No primeiro momento, eu falei, tenho nojo de sindicato. Mas brincadeira. Eu falei assim, mas que sindicato que querem, né? Que quer que eu seja advogado? Mas aí eu falei, o sindicato dos corretores de imóveis, eu falei, cara, faz todo sentido. Minha vida hoje é praticamente defender os corretores de imóveis, né? Então, às vezes eu recebo proposta de honorários de construtora para fazer uma ação contra a imobiliária. Você fala, cara, para mim não faz sentido. Eu prefiro, se eu tiver a opção de trabalhar para a imobiliária, eu prefiro trabalhar para a imobiliária. Tem processo contra imobiliárias, também não tem problema nenhum, mas assim, eu prefiro atender o corretor. Aí o que acontece? Então, para você hoje ter uma imobiliária 100% legalizada, obrigatoriamente você tem que ter um contrato com esse corretor, que pode ser esse corretor autônomo, ou seja, ele recebe pelo CPF dele, só que esse contrato tem que estar homologado no sindicato, tá? E o sindicato não tem nenhuma restrição com horário, valores, não tem nada disso. O sindicato ele tem lá as regras mínimas que você vai lá atender. A gente já fica à disposição aqui para o pessoal que quiser ter mais informações. Lá a gente vai fazer visita em todas as mobiliárias para fazer uma primeira fase ali de mostrar como é que funciona. E aí, anualmente, você renova esse contrato. Olha, a Fran aqui está trabalhando na imobiliária X e ela vai e renova. Qual que é a imobiliária que fica dispensada de fazer essa visita ao sindicato? A imobiliária imobiliária. Então, se a Fran trabalha sozinha, a Fran não precisa. Agora, se você trabalha com mais uma corretora já, e essa corretora não está no teu contrato social, por que você paga ela? Porque você tem uma prestação de serviço com ela. Então, ela tem que te emitir nota fiscal ou recolher o RPA. E tem que estar registrada. E tem que estar registrada no sindicato. Então, é bem importante. Se você tem lá, então, uma imobiliária com mais de uma pessoa, obrigatoriamente, uma pessoa que seja corretor de imóveis também, obrigatoriamente você tem que estar vinculado ao sindicato, tá? É bem importante vocês saberem disso, porque o que acontece? Não é o sindicato que faz nenhum tipo de multa e tal, mas o Ministério Público do Trabalho, que é o fiscal, ele vai lá e vai autuar a empresa e as multas são pesadíssimas, né? Ele pode entender, o fiscal, que como você não tem um contrato vinculado ao sindicato, que aquele cara deveria ser CLT, entende? Então, aí o bicho vai pegar, porque imagine, você paga lá para o teu corretor de imóveis hoje 20 mil reais por mês. E né, ele tem lá as receitas, lá acaba ganhando 20 mil por mês. A incidência trabalhista sobre isso é no mínimo 80%. Entende? Então, você vai ser condenado lá depois a pagar mais 18 mil ou 16 mil para ele numa situação de um processo trabalhista. Eu advogo desde 2007 na área trabalhista, ainda advogo na área trabalhista, nós temos hoje mais de 100 processos nessa área. É uma área que eu gosto muito também porque na área trabalhista vale muito a oralidade.
Porque existe uma questão que é o princípio da primazia da realidade. Eu posso ter um contrato com você, mas na prática eu descumpro ele. Se eu descumpro aquele contrato, eu posso pedir o vínculo de emprego, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá e eu vou bater o cartão, eu bato o cartão e eu volto a trabalhar. Se eu bater o cartão e volto a trabalhar, eu estou falsificando o cartão em um ponto. Aí eu posso pegar uma testemunha e falar, olha, o Douglas ali tinha que sair às 6 horas, batia o ponto, mas ele voltava lá e trabalhava mais 2 horas. E essas 2 horas não eram remuneradas. Então, você vai ter o direito à hora extra. Você sabe que você fez eu lembrar de um caso, não posso citar aqui, né? Qual é o caso? Porque é um caso... Um abraço, Paulo, imagina. Porque é um caso real, né? Mas onde eu fui chamada para ser testemunha da parte que estava sendo da empresa, tá? Porque a corretora ou corretor, enfim, né? Entrou com um processo contra aquela determinada imobiliária porque a pessoa ficava com a chave da imobiliária. Por exemplo, sim. Né? Antigamente, um pouquinho antigamente, o corretor imobiliário, nós tínhamos plantão ao domingo. Sim. E final de semana, e feriado, nananã. Então, o que acontecia? Em épocas melhores, né, o plantão começou a ficar uma pessoa só, por exemplo. Antigamente era todo mundo, depois uma pessoa só. Aí você tinha que chegar cedo por causa da roleta, inclusive, né? Tipo, não fazia sentido o gerente ir até a imobiliária e abrir... Não. E como já tinha ali uma relação de parceria... e existia já esse contrato, isso não aconteceu há muito tempo, né? Isso é mais recente. E a pessoa ficava com a chave da imobiliária. A pessoa saiu da imobiliária. Um tempinho depois, o proprietário recebeu na porta dele uma notificação. Dizendo que ele tinha recebido um processo trabalhista. Sim. Olha que bacana. Eu tenho 3 processos emblemáticos dessa área trabalhista. E o que acontece? A gente pode falar de processos que a gente atuou, né? Então, eu posso falar, não tem problema nenhum, falar o nome das partes e tal. Mas o que aconteceu de curioso? A empresa foi se defender desse processo e eu acho que, assim, eles pensaram, quem que é esse Douglas Vilar aí, né? Bosta de ser advogado. Porque qual que é o problema do advogado trabalhista? Ele não conhece os outros advogados que são da mesma área, do mesmo ramo. Então, por exemplo, eu conheço todos os advogados de reclamante, porque eu advogo sempre para a empresa. Então, quem advoga para o trabalhador, eu conheço quase todos. Agora, os advogados que trabalham para a empresa também eu não conheço. Porque eu não tenho ações contra as outras empresas, sabe? Sim. Aí o que aconteceu? Chegou na primeira audiência lá, aí, sim, com data máxima vênia respeito à colega, veio uma estagiária fazer audiência, né? Veio uma advogada lá, assim, e aí, coitada. Nossa, mas tomou uma surra, assim, porque dela falava, a gente reargumentava, assim. Cara, resultado, uma ação de R$1 milhão procedente. Aí chegou na segunda audiência, veio uma outra advogada, um pouquinho mais experiente lá, tal, né? Pós-doutora na USP. Mas, assim... tá escrevendo livro, mas não tá fazendo audiência trabalhista. Porque a diferença do advogado, assim, não é, pelo amor de Deus, não é arrogância. Cara, é a prática. É prática. É prática. O pessoal fala para mim, Fran, nossa, como você vai bem no podcast, né? Cara, para mim isso aqui é uma audiência. Então, eu tô na sala, inclusive parece, sabe, uma mesa sentada. Cara, tá na sala de audiência. Então, mas só que lá na audiência, eu tenho a minha tese, aí eu tenho a antítese do advogado do outro lado e eu tenho o juiz que tem a convicção dele. E são 3 testemunhas de cada um vai falar uma coisa de um jeito. Então, a gente desenvolveu, né, esse raciocínio em audiência. Sim. O que aconteceu no terceiro processo? O dono do escritório foi para audiência e também perdeu o processo. Os 3 perderam o processo. Mas por quê? Estar preparado. Né? A gente construiu a tese. Se um advogado, hoje, até por causa da inteligência artificial, é muito fácil fazer uma petição. Em 10 minutos você faz uma petição hoje. Só que você construir uma tese e defendê-la é muito difícil, sabe? Sim. Então, hoje eu milito com 2 teses que, se eu tiver tempo, eu vou escrever 2 livros. Um eu já comecei, que é sobre o corretor de imóveis. Né? Vai ser lá a responsabilidade civil do corretor de imóveis. E o outro é sobre a pejotização. Quanto ao corretor de imóveis, o que acontece? Eu vejo no dia a dia, os meus clientes corretores, a maioria ganha 3 mil por mês. Eu não vejo o corretor ganhando 100 mil todo mês. Eu não vejo isso. Eu faço o contrato todo mês e o corretor ganhou 100 mil. Só que eu faço 20 contratos, entendeu? Então, assim, são poucos que ganham isso. Né? E aí, o juiz,
ele não está vendo a sociedade, ele não está ali vendo o perrengue do corretor, num termo bem simples. Sim. Então, ele olha o quê? A Franciele Gouveia vendeu o AS de 9 milhões. Sim, mas quantos no ano que se vende desse, né? Sim. Entende? Então, assim, é igual o advogado que ganha um processo milionário. Eu já recebi honorários de 1 milhão. Mas, assim, eu recebi uma única vez na minha vida. E talvez nunca mais receba. Né? Então, a exceção da exceção da exceção é ter o milionário. O normal é o corre do dia a dia. E aí, o juiz, ele coloca o corretor, que é um cara que ganha. Ele não está vendendo. O corretor não vende imóvel. Quem vende imóvel é o dono do imóvel. O proprietário. O corretor, ele faz a mediação. Sim. O corretor é um braço do negócio. E esse braço é o braço mais importante, porque se o corretor não dá negócio, você coloca duas pessoas com objetivos antagônicos de frente, eles se matam. Eu quero vender minha casa por 100 mil, o cara quer pagar 10 mil. Não vai dar negócio nunca, só dá negócio graças ao corretor. Sim. Né? Sim. E eu gosto de falar assim, cara, o trabalho do corretor, ele sai na transação de graça. Porque é muito difícil você fechar um negócio hoje que não deu 6% a menos. Ou numa avaliação, você faz uma avaliação justa e fala assim, olha, vamos colocar uma gordurinha aqui, porque o cara vai vir com uma proposta, ele vai vir com uma permuta, não é verdade? Sim. Você fala pro cara, ó, o teu imóvel vai ser vendido por tanto, mas a gente pode anunciar um pouquinho a mais aqui, ou de repente fazer uma benfeitoria para ele dar um up na avaliação, né? Sim. E aí, então, assim, esse é uma das minhas grandes batalhas hoje, né, dos meus grandes objetivos hoje. E o outro, e aí por conta desse eu tô com os dois podcasts lá, né, o Podconfas e o Podme. Então, a gente fala sobre o mercado imobiliário com corretores e tal. Corretores, incorporadores, arquitetos. E aí eu tenho o meu outro lado, porque, assim, eu não consigo escolher, sabe? Se eu quero ser um advogado do mercado imobiliário, ou se eu quero ser um advogado trabalhista, ou se eu quero ser um advogado da área de família. Porque quando eu olho a planilha de honorários do escritório, o mercado imobiliário não é a nossa maior receita. Entende? Então, o escritório tem 8 advogados, né? Eles vão trabalhando nas outras áreas. E, por exemplo, assim, eu já tive um monte de corretor que falou assim, poxa, eu queria tanto que você fizesse meu divórcio. Eu falei, não, a gente faz. Então beleza, vamos fazer o divórcio. Eu queria tanto fazer o inventário. Eu falei, cara, a gente faz inventário. Né? Então, assim, embora a gente atenda, assim, no Instagram, no YouTube, muito corretor, o corretor também tem outras demandas, né? Vocês não vivem só de imóvel, né? Vocês vivem de casamento, de bater carro. Né? Então, não é verdade? Sim. Então, inclusive na área de automóveis, acidente de trânsito, meu Deus do céu. A gente advogou na seguradora, a gente fazia parte congênere, né? Fazia parte da seguradora também lá, a indenização, fazia cobrança. Eu mesmo fazia cobrança, eu ligava pro cara, você bateu no carro do meu segurado aqui, vem me indenizar. E aí a outra veia que para mim é muito forte era a trabalhista. Porque assim, qual é o maior escravo que existe hoje? É o cara que está com a CLT. Né? Sim. Eu nunca vi nenhum empregador olhar para o cara lá que tem um piso da categoria, olha, o piso da categoria é R$ 992,38. Então tá, então eu vou te pagar R$5.000 na carteira. Não existe isso. Não tem, o cara né? paga o piso só. Sim. Então você nivela por baixo. Eu nunca vi médico brigando por CLT. Eu nunca vi juiz querendo ter carteira assinada. Você viu algum juiz querendo sair da carreira pública da magistratura e entrar e ser CLT em algum lugar? Não. Advogados, eu nunca vi um dono de escritório de advocacia patronal que prefira ser CLT. Nem os advogados dele são CLT. A maioria dos advogados deles também são PJ. Entende? E eles ficam, a todo respeito, arrotando uma tese lá que é maluca. Então, o que a gente defende? Que você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode sair para trabalhar e morrer, então você tem que ter lá o mínimo que está previsto no regramento. Então, numa carvoaria você tem que ter uma série de equipamentos, tem que ter uma jornada. Na prestação de serviço lá, você vai ser um call center, você tem que ter uma jornada diminuída, você tem que ter pausa para não ter ler e dort, né? Não ter os problemas na mão. Sim. Mas, fora isso, o que manda é o dinheiro. Então, se eu tô lá numa situação que ganho R$5.000 por mês, e se eu fosse funcionário eu ganharia 2.000, como eu estou precarizando o trabalho dessa pessoa? Que indigno que é esse trabalho que me paga R$5.000 por mês? Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, ela vai recolher, Fran, R$300 de imposto. Uma pessoa que ganha 2.000, sabe quanto ela vai recolher de imposto? Ela vai recolher R$200 de imposto. Entende? Sim. Então, é muito oneroso
a CLT. Sim. Porque não é que o empregador ganha, não é que o empregado ganha, não, é o Estado que ganha. Só que o Estado não precisa desse dinheiro. Imagine que você tem uma economia, Fran, em 5 anos, de 100 mil reais, trabalhando com PJ ao invés de trabalhar com CLT. Sabe o que você vai fazer com 100 mil reais? Você vai lá e vai comprar um carro zero. Sabe quanto desse carro zero é imposto? 50%. Para o Estado, é melhor que você compre um carro zero do que você ser CLT. Por isso que no governo Lula foi feito o MEI. O governo não quer que você seja CLT. Isso é besteira, entendeu? Só que o que tem que ser tomado cuidado não é para todas as pessoas. Tem pessoas que precisam estar subordinadas a uma situação. Que elas... não, eu quero aqui, eu não quero trabalhar com... Beleza, você vai trabalhar então lá, mas você vai estar afadado até essa vida. Mas é um problema que a liberdade econômica é isso. Você pode escolher ser CLT. Mas, se a empresa tem uma veia de alto risco, não, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero explodir no mercado. Se ela fosse contratar 100 pessoas para trabalhar com a CLT, seria impossível, porque a cada um que desiste de trabalhar, a empresa tem que pagar imposto, tem que pagar 13º, férias. Já se for PJ, não tem problema nenhum. A pessoa vai, trabalha, recebe o dinheiro dela, quando ela não quiser mais, ela vai embora. Sim, sim. Poxa, eu queria perguntar mais sobre o... Eu até não sabia, né, para mim a novidade ali que você está no... Do sindicato? No sindicato. Não, mas vamos falar rapidinho, pode perguntar. Então, eu queria te perguntar, Douglas, é porque assim, muito corretor não acha exatamente o que você falou. Não quero, sindicato não serve para nada, né? Queria que você comentasse um pouquinho a importância dele, né? Então e a diferença, tá? Uhum. COFES, CRES e sindicato. Porque sim. tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O que acontece? A gente tem 4 minutos. Não, tranquilo. O que acontece? O CRES, ele é o órgão fiscalizador, né? Então, a atividade do corretor, se o corretor agiu de má fé, se o corretor foi antiético, quem vai fazer isso é o CRES, tá? Sim. O sindicato, ele visa elevar o nível da categoria. Então, é o sindicato que deve ser o responsável por fomentar cursos, para ver as condições de trabalho. Então, assim, o sindicato... E trabalho não no sentido trabalhista do termo. Trabalho mesmo. Então, a Fran está lá numa imobiliária que tem 10 corretores. Todos são PJ, não tem problema nenhum, né? E eu só aceitei estar junto com o sindicato, porque eu falei assim, olha, primeira coisa... Esquece esse negócio de CLT. Isso daí é coisa do passado. Vocês concordam? A gente concorda. Só que o que acontece? Tem que ter regra. Aí eu falei, claro, a gente vai criar as regras e a gente colocou. Você quer ser PJ? Não tem problema. Você vai ter uma taxinha lá que você vai pagar por ano e você vai ter o contrato homologado. Você tendo o seu contrato homologado, há um entendimento do próprio Ministério Público do Trabalho de que se o órgão da categoria, né, que é o Sindimóveis, no nosso caso aqui, homologou o teu contrato, você não pode falar que foi fraudado depois. Esse contrato é o contrato ali de... Entre os corretores, o contrato de parceria. Prestação ou parceria? É o contrato de parceria. Eles chamam de contrato de parceria. Mas ele tá envolto na prestação de serviços, tá? Tá. Então, qual que é o que eu acho legal dessa situação? Tem gente que gosta de roubar. Tem gente que gosta de matar, tem gente que gosta de extorquir os outros, né? Tem gente que gosta de aplicar golpe. Quando você está, corretor, numa imobiliária, sem um contrato, você está, de certa forma, ilegal. Né? Sim. Então, você pode ser um risco para aquele teu amigo que te deu aquele trampo, né? Que vai subsistir, vai alimentar a sua família, sendo que você pode ir lá e se documentar. Por que é importante que todos estejam documentados? Para que a gente consiga... tem um empreendimento ali que tem 50 pessoas, mas eu não sei que imobiliária que é aquela. Você vai lá, é tudo corretor pirata. Você vai e prende todo mundo por exercício legal da profissão. Sim. Entende? Então, assim, a categoria... E vai preso, tá, gente? Vai preso? Exercer ilegalmente a profissão de corretor imobiliário também da cadeia, tá? Então, não é só, eu vou fazer uma vendinha aqui, os corretores picaretas da vida, né? Eu vou fazer uma vendinha aqui, já tenho muita experiência como corretor imobiliário,
Não preciso tirar o CRES. Sou anarquista, não gosto de órgão. Exatamente. Vai preso. E vou dizer mais uma coisa para você. Se eu souber, eu sou a primeira a denunciar. Com certeza. Simples assim. Com certeza. Então, o que acontece, Fran? A minha ideia de aceitar ir para o sindicato é o quê? É o diálogo. Como eu tenho uma base grande de corretores, eu acho que rapidamente eu consigo falar com a maioria deles, né? Por quê? Com certeza. O que está vindo por trás? A gente tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que suspendeu todos os processos envolvendo a pejotização. Agora, imagine que você tem lá se você não tem um contrato, você está lá trabalhando, indo todo dia numa imobiliária, e o artigo 3º da CLT fala o seguinte: você tem que ter subordinação. Fran, pega o teu carro e vai lá atender aquele cliente para mim. Isso acontece quando você está numa imobiliária ou não? Sim, acontece. Muito. Fran, chegou um lead aqui, você vai lá atender? Fran, Sim. Você precisa ficar com o seu celular ligado 24 horas por dia. Sim. Como é que o cliente não vai ser atendido por você? Né? Você imagina, você chega no restaurante daqui a pouco, 9h30 da noite. O cliente fala assim, eu vi aquele imóvel no site lá de 10 milhões. Você olha para o marido e fala assim, marido, vai abrindo vinho aí que eu vou atender o cliente já volto. Sim. Não é verdade? Sim. E aí, se você não tem o seu registro competente no órgão competente, que é o Sindimóveis, você vai estar irregular. Né? Então, se a decisão da pejotização vier que todo mundo tem CLT, quebra o Brasil. Isso não vai acontecer. Eu abandono a advocacia se isso acontecer. Tá? Porque é inexorável que seja possível acontecer. Tá? Sim. Pelo seguinte, no mundo todo, existem direitos que as pessoas têm, só que eles são inexequíveis. Primeiro direito que é inexequível, o salário mínimo. Sabe quanto deveria ser o salário mínimo hoje? 17 mil reais. Por quê? Ele tem que dar, está na Constituição Federal, saúde, educação, lazer, vestimento. E um lar para você morar. Então, hoje você não aprova nada, nenhum tipo de imóvel com menos de uma renda de 4 mil reais. Se você ganha um salário mínimo, você não consegue ter um direito à habitação, que é o primeiro deles. Né? Então, assim, a gente já não cumpre esse. De 2015 a 2020 ou 2022, tramitou, daí depois ficou suspenso e voltou, uma questão do FGTS. Todo mundo, eu vou ganhar dinheiro com o FGTS. A gente entrou com alguns processos, inclusive, porque o FGTS remunera TR mais 3. Então, dá 3% de juros ao ano só. É o pior investimento que existe, é você ter lá o FGTS. O que aconteceu? Eles entraram com um processo para que fosse convertido para outros índices. Tá? Se isso se desse isso certo, quebraria o Estado. Aí que eles perderam. O INSS criou um negócio, aquela revisão da vida toda. Então, eles pegavam lá, você se aposentava, continuava trabalhando, e aí você aumentava a tua faixa de remuneração. Você pedia desaposentação, ou seja, você saía da aposentadoria e se aposentava de novo com um salário maior. Isso vigiou durante um tempo. Quando todo mundo quis fazer, o Estado veio lá e, cortou. Por quê? Quebraria o Estado também. Essa questão da pejotização vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? Sim. Então, por isso que ela não de jeito nenhum ela vai ser aprovada. Mas, para que você esteja regular, você obrigatoriamente tem que ter o cadastro no seu órgão, no órgão. Por exemplo, eu como advogado, eu tenho que ter lá o registro na OAB. O corretor de imóveis tem que ter o registro no Sindimóveis. Então, a diferença básica do CRES para o sindicato e para a federação, né? Então, a federação, ela faz o quê? Ela cuida de todo o país, e aí nos estados que não estão organizados com o sindicato, os Sindimóveis, ele daí faz o papel do sindicato. Então, ele vai fazer inclusive essa, não é fiscalização, né? Mas essa orientação com relação aos contratos e tal. E o CRES, a ideia dele é fiscalizar. Então, assim, tô com um corretor pirata aqui, tô com um corretor que está me ofendendo pro meu cliente, está querendo me dar a volta. Vai lá e denuncia no CRES. Aí o TED, né, o tribunal, vai analisar aquela situação e, se for constatado, vai advertir, suspender e expulsar o cara dos quadros de corretor de imóveis. A nossa luta, então, Fran, ela sai daquela briga diária da advocacia, né? Que vamos lá, vamos fazer acordo, vamos ajudar a fechar negócio, que é uma coisa que a gente faz ali no escritório, acho que até relativamente bem, né? Nosso foco é o quê? Pegar o corretor
e ajudar ele a finalizar aquela venda, né? A gente nunca vai ficar, não, esse contrato aqui tem que ser do meu jeito. Isso não existe lá no escritório. Então, é fazer isso. E agora, também tendo essa veia institucional, para que a gente consiga ajudar a organizar a classe, que está uma bagunça. Que, na minha opinião, é a maior preocupação, né? Porque a gente tem o quê? Eu acho que em Curitiba, para você ter uma ideia... No Paraná são 600 mil corretores, se eu não me engano. Então, era isso que eu ia falar. Não, daí no Paraná, tem no mais... Brasil são 600 mil ativos. Aí tem mais Curitiba, Paraná, né? Eu tenho uma informação do Cresce que de CNPJs, tá? De Cresce PJ tá chegando a 400 e pouquinho por mês. Pedidos, Pedidos né? novos, Então, veja... Que bom, porque eles estão se regularizando, né? Não, então, isso é ótimo, mas o que a gente percebe, né? Tá aumentando muito a quantidade de corretor, seja PJ, seja inscrição pessoa física ou jurídica. E a qualificação deles? Sim, né? isso Então, acho que quando a gente mexe em qualificação, em regulamentação, em melhorar a categoria... eu quero acreditar, né, que a tendência é um funilzinho de ficar realmente só quem for capacitado. É verdade. Né? Acho só que ele não precisa importante. ser um funilzinho tão pequeno também, né? Eu acho que tem espaço, tem mercado para muita gente. Tem. Você consegue hoje atender. E a alteração do código, eu vou falar só rapidinho para a gente não avançar muito no tempo. No Código Civil tem uma alteração que ela vai ser fundamental. Vai existir a figura do corretor de um lado e o corretor do outro. Então, hoje seria ilegal o corretor de puxar a sardinha para um lado, tá? Então, o corretor ele tem que agir pelo negócio. Então, ele tem que prestar todas as informações de forma espontânea lá, para não infringir o código de ética e não ser processado lá por essa questão. Então, no novo código, você, por exemplo, eu vou lá e quero fazer uma visita desse imóvel. Você vai ter que fazer um contato com esse cara prévio, para garantir a comissão dele. Porque o outro corretor que está com o imóvel, com exclusividade lá, ele vai ser o corretor do vendedor. Sim, aí a gente está caminhando para o modelo americano dos Estados Unidos, né? Isso, que eu contrato um corretor que me auxilia na compra. Isso. Né? E eu também, enfim, né? Tenho as duas figuras. O corretor da compra e o corretor da venda, né? Aí. Inclusive, amanhã, se você acordar cedo, amanhã, pode usar mais sacanagem acordar cedo, né? Mas estaremos aqui, nesse estúdio, às 9 horas, falando de mercado americano. Legal. A gente vai falar de mercado americano, vai ser bem legal. Aproveitando que a gente está chegando ao fim, né? Eu gostaria de perguntar mais, principalmente, né? Quando a gente fala da parte legal da profissão, mas o nosso horário já passou, né? Eu vou deixar o convite aberto aqui publicamente. Quero que você volte mais uma vez. Sim. Vamos fazer um de 3 horas? Vamos fazer um de 5 horas. Vamos mandar esse menino... de mais tempo. Vamos fazer esse menino chegar aqui 6 horas, mas se ele sair meio-dia... Vamos falar pro Bruno. Bruno, né, venha Bruno? mais... Olá. Não! Não? Mas enfim, né? Estamos chegando ao final. Obrigada pela participação de todos. Fica o convite aqui para o Dr. Douglas voltar e trazer mais novidades para a gente, né? Que sempre agrega muito, né? As nossas conversas. E obrigada pela presença de vocês. Daqui a 15 dias a gente tem mais um podcast. Provavelmente serão com 2 corretoras imobiliárias. Então, elas vão falar sobre carreira, né? Sobre carreira solo e carreira empresarial. Vai ser uma outra abordagem. Então, fique à vontade e me espere daqui 15 dias. Beleza. Dr. Douglas, deixe os seus contatos. Pessoal, obrigado. Só pedir um último agradecimento aqui. Pessoal do Dom Bosco, né? Que essa semana... Eu tive a honra lá de palestrar para eles. Foi um evento com mais de 300. Foram 150 corretores, 150 alunos. Assim, foi bem bacana. Então, obrigado lá pela oportunidade, né? Eu gostei muito dessa experiência, né? Para um auditório lotado. E meus contatos todos são Douglas Vilar, no Instagram, no YouTube, inclusive no Kawaii. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, boa noite a todos.